Olá, esse é o primeiro vídeo do que a gente vai tentar, nesse período de ensino remoto emergencial, entrar em contato com a turma, no sentido de possibilitar, proporcionar um diálogo cujo tema é Amazônia, Sociedade e Natureza, né? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou comentar em linhas gerais do que a gente vai tratar, né? E nos outros a gente vai dar sequência, né? Então, inicialmente eu tranquilizo a turma que o foco da disciplina será por esse método de aula assíncrona, né? Então, isso vai possibilitar a vocês acessarem o vídeo, observarem o que a gente está comentando e, a partir da leitura do texto, acompanharem o desenrolar do curso, não é? Certamente que isso é acompanhado de uma leitura dos textos, um comentário, né? Vocês vão ter que a comentar o texto, tem que ler alguns textos para poder a gente minimamente acompanhar o que se vai transmitindo no decorrer do curso, né? Então, eu já coloquei no Cigar para vocês alguns arquivos, né? O primeiro sobre a ementa do curso, do que é que a gente trata, qual é o enfoque, né? Então, Amazônia, Natureza e Sociedade, de fato, é uma disciplina panorâmica. A ementa dela é panorâmica, eu optei por não alterar a ementa, né? Ela é panorâmica e ela abrange desde a ideia de criação da Amazônia, né? de representação da Amazônia, passando por Estado, política, meio ambiente, conflitos, desenvolvimento regional, né? Então, bastante ampla, por isso instigante, porque ela vai pavimentar qualquer outra disciplina, porque o curso de geografia que a gente constrói, de certa maneira, é uma geografia para compreender, para analisar a Amazônia. Então, uma disciplina como essa, junto com disciplinas como, por exemplo, Geografia do Pará ou Geografia Regional, elas são fundamentais para a gente entender os processos de produção do espaço nessa fração da América do Sul, né? Ou da América Latina, como queiram, certo? E fundamental é porque hoje nós já temos na Amazônia, sobretudo no estado do Pará, na Amazônia como um todo e no estado do Pará, nós já temos vários programas de pós-graduação em geografia, né? Nós temos doutorado na Universidade Federal do Pará em geografia, doutorado na Universidade Federal do Amazonas em geografia, doutorado na Universidade Federal de Rondônia em geografia, né? Então isso é uma coisa que é, muito nova, muito nova, isso nasce no século XXI, né? Esses doutorados nascem no século XXI, né? A pós-graduação de geografia nasce no século XXI, os programas. Então, isso é importante ter isso em conta, porque é na pós-graduação que se elabora um conhecimento a partir das pesquisas de dissertação e de tese, um conhecimento com coleta de dados, com elaboração, com síntese, um conhecimento da Amazônia, né? Isso é fundamental porque até antes, dentro da Amazônia, sobretudo na Federal do Pará, o lugar que se destacava como um instituto, como um núcleo gerador de conhecimento sobre a Amazônia era o NAIA, né? Então, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, quando ele é criado na década de 70, ele é criado com uma proposta
dos institutos alemães de elaboração do conhecimento, né? E aí ele vai congregar pesquisadores, de vários ramos, né? Das humanidades, das ciências da Terra, vários ramos, e para compor seu quadro, né? E é interessante que essa composição vai fazer com que o Naya se consubstancie como uma verdadeira geradora, um verdadeiro útero outros programas de pós-graduação, né? Então, acredito que o Naya ele é a raiz de muitos programas de pós-graduação, sobretudo nas humanidades, né? Das humanidades, porque ele vai gerar o quadro de pesquisadores que vão compor esses programas de pós-graduação, né? Isso é fundamental, por quê? Porque na década de 70, 80, por aí assim, até 90, né? 70, 80, 90, né? Uh, quem é que sobre os olhos de quem a gente vai ouvir falar de Amazônia, né, em termos de geografia, né? Então, geralmente vai ser Berta Becker, Ariovaldo, Carlos Walter, Leo Osório, né, José de Souza Martins. Quer dizer, são pesquisadores do Centro-Sul, né, sérios, competentes, né, profícuos, né? Mas tu ainda não tem, né, com exceção talvez do Jean Hebet, da Rosa Acevedo, da Edna Castro, mas que Rosa Acevedo, Edna Castro e Jean Hebet nesse momento ainda estavam começando as pesquisas dele, logo quando surge o Naya, né? Quando surge o Naya, né? Então, tu não tem ainda uma leitura de Amazônia feita por amazônidas que tem a terra debaixo da unha. Tu não tem, né? Só vai ter isso bem depois, diria, a partir da década de 90, mesmo de 2000, quando os programas de pós-graduação estão estruturados, né? Então, eu fiz essa preâmbulo para dizer o seguinte, do quanto é importante essa disciplina na construção de uma leitura, de uma interpretação de Amazônia, feita por pessoas da Amazônia e vivendo na Amazônia, né? Não tenho dúvidas que daqui dessa turma, ou mesmo do curso de Geografia, vai sair os pesquisadores, vai sair os professores que vão continuar essas pesquisas, porque é assim que o processo funciona, né? A universidade, ela forma quem vai formar, ela produz pesquisadores para que eles continuem dando condição, dando sequência ao conhecimento, mesmo porque as gerações futuras elas esperam por nós. Então esse é um ponto fundamental para se considerar, porque o conhecimento só é conhecimento porque ele é atualização, né? Então todo conhecimento científico ele traz dentro de si elementos de uma coerência, de uma consistência, mas ao mesmo tempo que clamam por um processo de atualização, não é? Atualização, porque o conhecimento científico ele é vivo, né? Ele é vivo, ele não é dogma, ele não é lei, ele é algo que é vivo, Então ele vive se atualizando e quem atualiza esse conhecimento científico somos nós, né? Todos nós que nos dedicamos à pesquisa científica, né? Então, espero que vocês não pensem tanto nas condições adversas que nos encontramos. Peço que vocês não fiquem tão ansiosos em querer, digamos assim, que as coisas fossem de outro jeito. Não fique. Esse que foi o meio que nós, isso que vocês estão recebendo agora, pode ter certeza foi fruto de muita reunião, de muito trabalho, de muita elaboração, sobretudo pensando em vocês. Como não deixar vocês desestimulados, como não deixar vocês desassistidos, como não deixar vocês com uma lacuna, né? Então, demorou, né?
porque todos nós tivemos que nos ambientalizar, nos alfabetizar, nos adequar a esse novo processo. Novo para nós, porque esse mecanismo já existe há algum tempo. Tá? Muito bem. Eu vou agora comentar um pouquinho com vocês sobre, digamos assim, o tema geral da disciplina, né? Amazônia, natureza e sociedade. Uma primeira coisa que que surpreende, que é o seguinte: nós falamos hoje de Amazônia, né? E logo quando a gente fala em Amazônia, uma explosão de associações de ideias emerge na nossa cabeça, né? Amazônia e natureza, Amazônia e grandes projetos, Amazônia e desigualdades, Amazônia indígena, Amazônia em biodiversidade, Amazônia em rio, Amazônia em clima, Amazônia queimada, Amazônia biomas. Uma série de palavras aparece quando a gente enuncia a palavra Amazônia, compondo assim um grande campo discursivo. Então, sobre essa noção Amazônia, essa noção de Amazônia está envolvido em muitos campos discursivos, muitos, né? Muito. E o discurso, né, o Foucault vai dizer, o discurso, a palavra é uma violência que nós fazemos às coisas. A palavra, ela quer ser mais coisa do que a própria coisa. Então, a palavra, ela tenta fazer existir aquilo que ela enuncia, né? Então, se tu pega o segmento de mineração, eles têm um entendimento de Amazônia. O segmento ligado à biotecnologia tem outro entendimento da Amazônia. O setor ligado ao segmento de produção de energia tem outro discurso sobre a Amazônia. Indígena tem outro discurso sobre a Amazônia. Garimpeiro tem outro discurso sobre a Amazônia. Agronegócio tem outro discurso sobre a Amazônia. Então, eles vão envolvendo, movimentos sociais têm um discurso sobre a Amazônia, né? Eles vão envolvendo a Amazônia num conjunto de discursos, né? Então, de modo que a Amazônia, ela se torna assim, um grande caleidoscópio, cujo o foco, o resultado, depende do olhar de cada um. Tá? Não se trata mais do qual é certo, qual é errado, qual é o bonito, qual é o feio, né? Qual é o justo, qual é o injusto. Não se trata mais disso. Se trata de esses discursos, eles vêm com desejo de vontade e de potência, eles vêm com a intenção de se realizar, né? Então, o garimpeiro, ultimamente nós temos visto protestos de garimpeiro para legalizar a atividade garimpeira. Então, no entendimento do garimpeiro, a atividade dele é justa, a atividade dele é honesta, a atividade dele gera emprego, renda e inclusão social, a atividade dele deveria ser legalizada. Né? Muito bem. Aí, ainda que não se pese a consequência desse processo de legalização, sobretudo para o reino vegetal, animal e mineral, sobretudo para gerações futuras. Né? Então, com isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que isso que nós chamamos Amazônia, a ideia de Amazônia, né? A Amazônia enquanto base espacial para um discurso, isso é relativamente recente. Né? Relativamente recente. Né? Então, quando o colonizador adentra a Amazônia no século XVI, né, ele vai em busca de um rio. Ele vai em busca de um rio, ele vai em busca ele percorre todo um caminho, uma espécie de bacia, mas ele, nesse momento tu não tem configurado uma ideia, uma noção de Amazônia. Né? Tu tens o que acompanha muito o discurso nesse momento é a ideia do maravilhoso. É a ideia do maravilhoso. Então, tu tens aquilo que se chama, que o Stephen Greenblatt chama de possessões maravilhosas. Né? Então, essas possessões maravilhosas é interessante, porque é como se fosse uma projeção. Né? Uma projeção. Como assim? Mais ou menos o seguinte:
o que é que faz com que uma pessoa acredite no século XV e XVI que se ela atravessar o Atlântico, ela vai encontrar riqueza, ela vai encontrar o Eldorado, ela vai encontrar terra farta, recursos naturais fartos, né? Ela vai encontrar o novo, né? Uma nova civilização. O que que faz? Né? Então, é a ideia do maravilhoso. Né? Então, a ideia do maravilhoso, ela serve como uma espécie de projeção. Eu projeto no desconhecido o que eu conheço como maravilhoso. Né? Então, essa ideia de projeção do maravilhoso no desconhecido é ela que vai impulsionar, a expansão ultramarina, por exemplo, ela vai ajudar a explicar a expansão ultramarina e ela vai ajudar a explicar a chegada do colonizador na Amazônia, por exemplo. Né? Então, o colonizador, por exemplo, a Europa no século XVI já tinha moedas, cidades, já tinha já tinha um desenvolvimento econômico, já tinha Estado, né? Tinha comércio, tinha banco, tinha basicamente os fundamentos da sociedade moderna são edificados nesse momento aí, né? Que a democracia, que o comércio, que é o Estado-nação, por exemplo, que são as casas comerciais, as companhias navegadoras, estão aí presentes. Né? Então, o que é que faz com que essa pessoa que tem a sua vida relativamente estruturada, o que é que faz com que ela atravesse o Atlântico em busca do outro? Essa ideia motriz é o maravilhoso. Né? Então, quando o colonizador chega aqui, ele vai se deparar com um lugar que ele só sabe onde começa. Né? Começa na grande desembocadura do Rio Amazonas, né? no estuário do Amazonas, né? Mas ele não sabe onde termina. Ele não sabe o tamanho da terra, a extensão da terra. Ele não sabe o que tem, ele não sabe o que vai encontrar, ele não sabe as pessoas que moram, né? Mas ele está convicto de que ele vai prosperar, de que ele vai encontrar riqueza, de que ele vai, digamos assim, realizar o sonho do maravilhoso. Né? Então, essa ideia do maravilhoso, né, da Amazônia enquanto sinônimo do maravilhoso, né, ela praticamente funda o sentido de Amazônia. Né? Então, a Amazônia, ela vai estar umbilicalmente, a noção de Amazônia vai estar umbilicalmente associada à ideia do maravilhoso. E o que é o maravilhoso? É aquilo que eu penso que é o maravilhoso. Né? Então, se eu penso que, puxa vida, eu vou encontrar o Eldorado, aí aquilo é maravilhoso. Não, eu vou encontrar o princípio ativo para cura de determinadas doenças, aquilo é maravilhoso. Não, eu vou encontrar mina de diamante, aquilo é maravilhoso. Eu vou encontrar terra fértil, aquilo é maravilhoso. Quer dizer, o maravilhoso, ele condensa as minhas expectativas. Então, o sentido de Amazônia, para utilizar um termo do Caio Prado, né? Do Caio Prado Júnior, quer dizer, o sentido, quando o Caio Prado Júnior fala em sentido da colonização, eu estou dizendo o sentido da Amazônia começa a ser construído aí no século XVI a partir da ideia do maravilhoso. A partir da ideia do maravilhoso. Né? Então, a ideia do maravilhoso era baseada em que havia uma natureza desconhecida, imensa, inesgotável, que havia um vazio demográfico imenso, né, que ajudaria no processo de colonização, porque era vazio, né? Então, o fato de ter riquezas, a natureza abundante e um vazio demográfico, isso é como se dissesse, olha, eu tenho agora condições propícias para a expansão da sociedade europeia, a expansão do colonizador, né? Do colonizador.
certo? Então, a partir daí, dessa ideia do maravilhoso, começa a se inventar uma noção de Amazônia, né? Uma noção da Amazônia, né? Então, essa noção do maravilhoso, por exemplo, ela vai estar presente nas missões jesuíticas, que vão sonhar em construir, por exemplo, lugares a partir da conversão do indígena, né? Então, as missões jesuíticas, elas vêm logo quando começa o processo de construção da Amazônia, sobretudo a partir da construção de Belém. São Luís foi antes, mas a partir da construção de Belém, né, as missões jesuíticas chegam e o sonho delas o que é? É construir povoados, é construir lugares, né, onde haja a utilização de mão de obra indígena. Então ela realiza duas coisas. Ela coloniza e ela catequiza, né? Ela coloniza e ela catequiza, né? Então essa era a ideia do maravilhoso, né? Quando eu tenho, por exemplo, o Diretório Pombalino, a partir de 1750, o irmão do Marquês de Pombal, ele vem com uma ideia de maravilhoso também, né? Qual que é a ideia do maravilhoso? Ele vem com a ideia de dar uma direção à colonização, né? Então ele vai querer, se as missões jesuítas elas tentaram inventar o cristão, o diretório vai tentar inventar o agricultor, o homem do campo, né? O homem do campo, o colono, né? Então o Marquês de Pombal, né, o Diretório Pombalino, ele vai criar uma série de mecanismos, né, que vão aprisionar o índio a um destino, né? Ou esse índio se converte em homem de campo, em agricultor, ou ele vai se arrebentar, né? Se arrebentar nas guerras intertribais, vai se arrebentar no processo de descimento, vai se arrebentar no processo de aldeamento, né? Então, o sonho do Pombal era construir colônias agrícolas, incentivando a produção agrícola. Para quê? Para sair do paradigma do extrativismo, né? As missões, o paradigma, muito delas era o extrativismo. A do diretório, o paradigma é fortalecer a agricultura, para que fortalecendo a agricultura, fortalecendo a pecuária, fortalecendo a agricultura, fortalecendo a pecuária, haveria o fortalecimento do povoamento. Por isso que o Diretório Pombalino vai confiscar todas as fazendas, todos os engenhos, todos os lugares construídos pelas missões jesuíticas, por exemplo. Mas essa é a ideia do maravilhoso, né? Outro momento em que a ideia do maravilhoso se manifesta é no momento em que a borracha, né, no momento da economia da borracha, a ideia do maravilhoso se manifesta. A ideia do maravilhoso foi no período da borracha, foi tão grande, né, que o Henry Ford ele traz uma cidade inteirinha para montar em Belterra, no que hoje se chama Belterra, montar na região de Santarém, né, a Fordlândia. Ele traz uma cidade inteirinha, né? Por quê? Porque nessa época, né, final do século XIX, início do século XX, primeiras décadas do século XX, né, havia no mundo um processo crescente de generalização do uso da borracha, e então havia uma demanda imensa, reprimida, para utilizar a borracha. Então ele vai trazer uma fábrica inteira, ele vai trazer uma cidade inteira, tá entendendo? Uma cidade inteira com caixa d'água, uma cidade inteira com hospital, uma cidade inteira com uma cidade planejada. A primeiro anúncio de compra tal é o Henry Ford que vai mencionar, né? Que vai mencionar, né? Então tem um livro interessante chamado Fordlândia,
né, que é do Greg Gargan, que ele vai discutir isso muito, vai falar isso muito bem. Né? Aí qual era o sonho do Henry Ford? Ele queria repetir o mesmo mecanismo de gestão do trabalho que ele construiu ao fazer o modelo T lá nos Estados Unidos. Né? Ele queria pagar bem os operários, porque acreditando que pagando bem os operários iam ter dinheiro para consumir. No caso, lá nos Estados Unidos, consumiu o modelo T. Tá? Aqui, o que ele faria? Ele falou assim, não, eu vou pagar bem os trabalhadores, eles vão trabalhar na minha fábrica. Né? Só que o Henry Ford não contava com uma coisa bem básica. Né? Qual é a motivação que o caboclo camponês tinha para largar sua atividade e trabalhar de assalariado do Ford? Qual era a motivação? Nenhuma. Por que nenhuma? Porque o camponês tinha terra. E a terra para ele era terra, trabalho e família. Então, ele nunca, naquele momento, o camponês, né, o caboclo camponês, ele era dono de si mesmo. Ele era dono da sua rotina de trabalho, do seu calendário de trabalho. Ele escolhia com quem comercializar. Ele tinha uma vida relativamente flexível. O trabalho dele era para a reprodução do modo de vida dele. Né? Porque ele tinha terra. Então, esse caboclo camponês, ele não vai abandonar a terra dele para viver de assalariamento do Ford. Não vai, é uma expressão grossa que eu estou utilizando, mas se a ideia do maravilhoso que o Ford traz de não, eu vou ter mão de obra abundante, não vai ter, porque uma das principais crises, um dos principais elementos que explicam o abandono do projeto é que não tinha mão de obra. Outros, obviamente, são importantes, como doenças, né? Como a adequação ao trópico, a adequação às enchentes, era todo um conjunto, mas esse da mão de obra foi fundamental, que minou a ideia do maravilhoso. Né? A ideia do maravilhoso. Né? E aí, então, quando a ideia do maravilhoso do Ford é minada, a Amazônia do maravilhoso do Ford é minada com o ciclo da borracha, o Estado começa a aparecer com a sua ideia de maravilhoso. Isso se cria, isso é sobretudo a partir da criação das primeiras políticas que vão ter o esforço de elencar, de conceber uma base espacial para a Amazônia. Uma base espacial para a Amazônia. Né? Então, isso acontece sobretudo a partir com a criação da Aspévia, em 1953. Então, a Superintendência do Plano de Valorização Econômico da Amazônia, ela nasce incorporando os órgãos estatais anteriores que tentavam promover uma ideia do maravilhoso baseada na ideia do soldado da borracha para a recuperação da economia da borracha a partir da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a Aspévia ela vai ser a primeira tentativa do Estado de demarcar uma base areal para suas políticas, uma noção de Amazônia para suas políticas. Né? Porque até a Aspévia, a ideia de Amazônia que se tinha era a ideia dos lugares abrangidos pela bacia amazônica, pelo rio Amazônia e seus afluentes. Né? A partir da Aspévia, a Amazônia vai ser aquilo que o Estado demarca como Amazônia. Então, em grande parte, vai ser sinônimo de região norte, que havia o processo já de regionalização do Brasil, né? de região norte. Né? Então, de certa maneira, a ideia do maravilhoso continua. Né? E nos próximos encontros, a gente vai continuar trabalhando essa ideia do maravilhoso, né? E já relacionando a como é que essa ideia do maravilhoso está profundamente colada, associada à ideia de fronteira. Então eu peço que vocês leiam o texto do José de Souza Martins sobre o tempo da fronteira. É um texto muito bonito, é um texto muito instigante, né? Mas, de certa maneira, a fronteira é o encontro desse maravilhoso. Né? E a gente vai, no próximo vídeo, continuar a ideia do maravilhoso
e continuar já dialogando com a ideia da fronteira, né? Então, boa reflexão para todos. Espero vê-los em breve e espero que o que eu falo agora sirva para vocês ampliar a compreensão de Amazônia. Tá? Boas reflexões, bons estudos.